ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo passado, onde a gente fala sobre a relação dos D com a Lua e o que pode ter sido revelado pelo Oda como a origem dos povos de One Piece. Se você ainda não assistiu esse vídeo, a gente vai estar deixando no primeiro comentário fixado pra vocês verem, porque é muito importante que vocês vejam ele primeiro. Hoje a gente vai falar sobre as armas ancestrais e como elas podem funcionar pra concluir o propósito de Joy Boy, que a gente agora já sabe que é um título e não uma pessoa. E além disso, a gente vai explorar um pouco da história por trás dos nomes das três armas e a possível relação delas com os Unisha. Lembrando que esse vídeo foi inspirado em uma das melhores teorias que a gente já viu na vida, assim, de One Piece, que foi postada no Reddit por um usuário chamado Afric. E o link da postagem dele vai estar aí na descrição. Como essa postagem é toda em inglês e é bem longa, bem complexa, a gente fez uma síntese dela, a gente traduziu, resumiu ela bastante, incluiu várias referências e teorias nossas nessa teoria grande, e a gente vai trazer pra vocês uma série de vídeos sobre ela. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Sabemos que as armas ancestrais até hoje são um grande mistério, e provavelmente só serão reveladas lá em Laugh Tale no final da história. E lá a gente provavelmente vai descobrir o seu propósito e a sua natureza. Mas claro, existem muitas pistas ao longo da história que podem revelar a natureza desse poder, sobre como são as armas que ainda não conhecemos. Pra começar, a gente vai falar da Poseidon. No capítulo 967 é falado sobre as armas, e o tema em questão é a Poseidon que está pra nascer. Sabemos que Poseidon é uma sereia, no caso uma pessoa, entre aspas. Oden até comenta, quem diria que a Poseidon seria uma sereia? Poseidon é a arma ancestral que temos mais conhecimento ao longo da história, e ela vai ser muito importante para definir todas as outras duas. Então vamos lá. Sobre a Poseidon. A cada centenas de anos, a rainha soberana do Rei dos Mares renasce em uma sereia que tem o poder de comandá-los. E reza a lenda que seu poder pode trazer a destruição ao mundo. Esse poder atualmente existe dentro de Shirahoshi, e há 800 anos atrás também estava ativo em uma sereia anterior. Devido ao relacionamento deles com Joy Boy, eu acho que é bem seguro dizer que Poseidon sempre esteve do lado dos D, considerando claro que Joy Boy era um possível D, como a gente falou no vídeo passado. E também na Ilha dos Tritões reside a Noa, uma misteriosa arca que pode ser guiada somente pelos reis dos mares. Dito isso, a gente vai falar da Pluton. A Pluton é uma arma muito misteriosa, a gente não sabe muito sobre ela. No entanto, temos alguns detalhes sobre isso. Seu nome tem a ver com alguma relação com o submundo, mas nós vamos explorar duas grandes possibilidades para a natureza e como essa arma se configura, e a gente tem duas teorias quanto a isso, mas primeiro vamos a alguns fatos. Pluton é uma espécie de navio e poderia ser reproduzida, ou seja, criado além do que já existe, caso o Frank não tivesse destruído as plantas que ele tinha lá em Water 7. E vale lembrar que o Frank pode ter todo esse projeto em sua mente, afinal ele é um ciborgue. Voltando um pouco na história, no capítulo 218 é confirmado que em Alabasta contém a localização de Pluton. Porém, existem dois detalhes muito interessantes nesse capítulo. O primeiro deles, Rei Cobra sabia do que aquele poneglyph se tratava. E mais, quando ele descobre através de Robin que os poneglyphs contam sobre o século perdido, ele diz, então é por isso que nós temos... Nesse momento o Luffy interrompe, né? Graças ao Luffy a gente não sabe o que ele ia falar, mas essa fala pode significar o seguinte, então é por isso que nós temos essa arma. Afinal, se os poneglyphs contam a história perdida, essa história deve contar a relação que Alabasta tem com essa arma há séculos. E o Rei Cobra descobriu que então existe uma história por trás da relação de Alabasta com essa arma. Então pode ser que ele estava falando exatamente isso, porque ele sabe a localização da arma. Sobre a natureza da arma, a primeira teoria que quero contar é: Pluton pode ser um navio que pode cavar, perfurar ou escavar no subsolo. É um potencial muito destrutivo, pois pode literalmente afundar as ilhas por baixo delas, cabendo a um navio que leva o nome de um deus do submundo. Mas peraí, por que haveria um navio dentro da Terra? Como eu mencionei anteriormente, note os nomes das armas ancestrais que são referentes a Poseidon, mar, Pluton, a Terra e Uranus, os céus. A possibilidade de perfurar sobre o planeta já foi explorada em One Piece. Olha só, durante o arco de Water 7, quando ficamos sabendo do potencial de Pluton, a história de capa que se passa logo antes desse arco é sobre o Gedatsu. Pra quem não lembra, Gedatsu é um dos sacerdotes de Enel lá da ilha de Skypiea. E nessa história de capas conta as aventuras dele no planeta azul, depois de ter saído de Skypiea, né? E olha só que interessante, em um dado momento da história ele começa a escavar o subterrâneo junto com uma topeira. E olha que interessante, ele acaba em uma ilha, e essa ilha é conectada com uma ilha da fonte termal de nada mais nada menos que Alabasta, a casa de Pluton. E cara, a gente já viu muita variedade de navios de One Piece. No
mar, obviamente, né? No céu, que era a Arca Maxim do Enel. No espaço, a Arca Maxim e os navios dos Piratas da Lua. E em terra, o navio do Capone. Então por que um navio que leva o nome de um deus do submundo não poderia viajar sobre o subsolo? Sabemos que Poseidon pertencia ao lado do D 800 anos atrás. Então o que seria de Pluton? Sua localização atual parece estar em Alabasta e eles se dedicaram a protegê-la. E como sabemos, Alabasta foi uma das 20 nações do passado que formaram o governo mundial. No entanto, por algum motivo desconhecido, eles se recusaram a ir para Marjóis e foram conhecidos como traidores. O que dá a entender de que no passado a Pluton era uma arma que estava na mão dos 20 reinos, mas para desgosto deles, Alabasta guardou em seu país, por razões desconhecidas até agora. Algo aconteceu no passado para fazer Alabasta manter a arma fora de alcance de qualquer pessoa. Rei Cobra, ele sabia da localização. Deve ser um segredo mantido pela família real de Alabasta. Vivi também já deve ter descoberto, já deve saber porque ela também é da família real. Se Frank destruiu aquela planta, o governo mundial já não pode reproduzir outro navio, uma nova Pluton, para combater com a que já existe. E cara, é aí que entra um fato muito interessante. Se a Vivi realmente sabe desse segredo da localização da Pluton, se a Vivi morrer, o segredo não vai ser passado para frente, porque ela é a única agora que sabe, além do Rei Cobra. E é por isso que o Insama estava com o cartaz da Vivi quando ele mandou apagar uma certa luz que iluminaria a humanidade. O que provavelmente seguiria a mesma lógica da Poseidon, que a Poseidon é a Shira Hoshi, ela comanda os Reis dos Mares para levar a Noa para algum lugar. Seria a mesma coisa com a Vivi e a Pluton. E a gente também tem uma segunda teoria sobre a Pluton, de que ela também foi mantida por Alabasta, porém na verdade a Pluton é ninguém mais ninguém menos que Momonosuke. E por que Momonosuke? Lembra da última teoria que a gente fez sobre as raças de One Piece? E sobre o fato da Poseidon ela ser uma princesa que nasce de 100 em 100 anos e tem o poder de comandar os Reis dos Mares? Exatamente. Os Kozuki, eles podem ser os herdeiros do poder da Pluton. Seguindo essa lógica, o Momonosuke ele controla os Zunisha, o que já foi mostrado em Zou quando ele deu o comando para os Zunisha derrubar o navio do Jack. E o Zunisha é uma grande criatura ancestral que é controlada através da voz de todas as coisas. E a gente vê no capítulo 821 da saga de Zou que Zunisha ele fala ao Momonosuke através da voz de todas as coisas: rápido, me dê a ordem. E a gente também sabe que Zunisha ele tá vagando por aí, levando Zou nas costas porque ele cometeu um pecado no passado. E Alabasta foi removida dos 20 reinos que fazem parte do governo mundial justamente porque eles cometeram algum ato de traição. Então, cara, eu não preciso falar mais nada. Provavelmente existe realmente uma relação de Alabasta com o Zunisha, mas o que seria essa relação? Nós achamos que provavelmente tem a ver com as plantas de Water 7. E é aí que entra a segunda teoria. Em uma capa desenhada pelo Oda, a gente vê Frank desenhar uma armadura para uma lhama. Na antiguidade, vários reinos utilizavam elefantes em grandes guerras, mas eles os vestiam com uma armadura, e isso era uma estratégia basicamente infalível, porque dificilmente eles eram derrubados. Imagine Zunisha, que já tem um poder gigantesco por si só, se ele vestisse uma armadura para um grande combate. E a gente tem que se lembrar que os Minks eles têm uma relação muito forte com os Kozuki faz séculos. E cara, olhem só isso que reforça ainda mais essa relação entre Zou e Alabasta. O símbolo do clã Kozuki tem este pequeno sol com alguns círculos ao redor. E isso já lembra a teoria do vídeo passado sobre as 7 luas, mas vamos voltar aqui. Eu posso afirmar que você já viu esse sol em outro lugar. Isso mesmo, em Alabasta. Olha só essa imagem. E ele também pode ser encontrado na Ilha do Céu. Isso com certeza liga as nações e as raças unidas no amanhecer, como falamos naquele último vídeo do Enel. E cara, isso pra mim já é uma possível evidência dessa relação entre as ilhas e já seria uma dica sensacional do Oda. Exato, cara. E agora a gente vai para a terceira e última arma ancestral e a mais nebulosa que existe, a Uranus. E para ela a gente também tem duas teorias. Ao contrário de Pluton, não tem muitas informações sobre a identidade da Uranus. A nossa maior pista é sobre o seu nome, que refere a algum domínio dos céus ou da lua. Apesar de não saber muito sobre essa arma e o que ela pode fazer, a gente tem duas teorias sobre isso. A primeira delas é que a antiga arma Uranus, ela deve seu nome ao deus dos céus e que será uma besta fortemente inspirada no pássaro mitológico Rock. O Rock, ele é um pássaro lendário da mitologia do Oriente Médio e ele faz aparições em várias obras, incluindo As Mil e Uma Noites, que é uma coleção de histórias do Islã na Era de Ouro. Dentro dessas histórias existe um marinheiro que se chama Simba, que ele encontra o Rock, o ovo do Rock, em várias das suas viagens. E mais recentemente na obra de One Piece, a gente viu esse Rock, pelo menos uma menção dele, no ataque que o Luffy usa contra o Kaido no capítulo 1000. Outro detalhe importante é em relação ao
tamanho desse pássaro. É dito que ele pode pegar um elefante inteiro com suas garras. E essa informação é muito importante, porque provavelmente o tamanho e o alcance de Urano, eles vão ser mostrados por Zunisha, que é um elefante gigantesco e que provavelmente vai ser carregado por esse Rock. Então vocês podem imaginar qual é o tamanho desse pássaro. E onde ele está agora? Existe uma história nórdica em que há uma águia gigante que vive nos galhos de Yggdrasil, que é uma árvore gigantesca, e essa ave luta contra a serpente em uma batalha que representa o equilíbrio. A gente vê uma enorme árvore em Eubaf, que provavelmente é inspirada nessa árvore Yggdrasil da história nórdica, já que Eubaf tem todas suas inspirações na cultura nórdica. O tronco dessa árvore ele sobe até os picos das montanhas. O ovo, que a tripulação de Roger carregava, agora provavelmente está lá, vivendo entre os galhos da maior árvore do mundo. E é bom lembrar que na época que o Roger tinha esse ovo no navio, a Poseidon também não tinha nascido, então provavelmente Uranus ainda não tinha nascido. E agora a Poseidon está viva e está ativa, e provavelmente o ovo do Rock também chocou. E finalmente, a gente acredita que esta, a Uranus, seja a arma antiga a qual Chique está se referindo ao tentar se aliar ao Roger. A gente sabe que Poseidon ia nascer daqui a uma década daquela época, e não há indicação que Roger tivesse qualquer conhecimento sobre a Pluton. Embora ele conhecesse Tom, as plantas da arma ainda eram um segredo, ninguém sabia da existência delas. Isso também combinaria com o fato de que Chique estava tentando construir um exército de bestas absurdamente enormes para governar o mundo, e a arma antiga que ele está procurando também seria uma besta, maior do que qualquer coisa que a gente já viu na obra. E cara, esse é um paralelo muito interessante. O Roger provavelmente ele levou o ovo do Rock para um lugar seguro, onde ele pudesse ser incubado e chocar no momento certo, quando as 3 armas ancestrais estariam ativas e prontas para serem usadas pelo Joy Boy, para cumprir o propósito dos D. E partindo desse ponto do projeto do Joy Boy, novamente a gente vai falar aqui sobre a destruição da Red Line, mas por quê? Tem algumas evidências na história de One Piece de que a Red Line nem sempre existiu, olha só. E a maior pista vem das baleias que a tripulação do Chapéu de Palha, ao sair da Red Line, depois da Ilha dos Homens Peixe, elas têm cicatrizes na cabeça, assim como o Labum lá no começo da história. E muita gente se perguntou o porquê, inclusive os próprios Mugiwara se confundiram achando que era Labum. E essas cicatrizes na cabeça podem significar que a Red Line nem sempre esteve ali, elas passavam por ali no processo de migração que as baleias fazem. A gente sabe que as baleias têm esse processo de migração na vida real também. E se a Red Line tava ali, com certeza elas já colidiram, já tentaram bater na Red Line para passar, para fazer esse processo de migração. E olha só, no flashback do Oden, no caminho para a Ilha dos Homens Peixe, os reis dos mares estão ficando inquietos porque a Shirahoshi está prestes a nascer. Eles observam que, com o nascimento de Shirahoshi e o outro soberano que está no mar distante, as baleias em particular ficaram maravilhadas. Talvez porque isso signifique que a destruição da Red Line vai acontecer e o seu caminho de migração agora vai ser livre. Elas vão poder navegar pelo mar livremente como sempre fizeram. Agora, cara, eu vou até abrir uma brecha nesse vídeo para falar o seguinte. Imagina essa cena, a Red Line destruída, o sonho realizado, o Brook se encontrando com a Labum e um enorme cardume de baleias cantando e festejando aquele grande momento ao som de Sake de Binks. Meu amigo, eu tô todo arrepiado só de falar isso na gravação desse vídeo. E cara, eu não sei nem como eu continuo essa teoria, depois disso eu tô emocionado de verdade, eu acho que vai ser a coisa mais linda que vai acontecer no final de One Piece, mas vamos continuar, porque ainda tem coisa muito importante pra falar. E além disso tudo que a gente falou até agora, a gente tem que lembrar que o nome do castelo que fica no topo da Red Line, que fica lá na cidade de Marijoa, é Castelo Pangeia, e isso é uma clara referência ao continente único que existia antes de todos os outros se separarem. E supõe-se que a Red Line seja composta por várias ilhas menores, e que quando ocorrer a destruição delas, essas ilhas todas vão se separar, e o mundo todo vai poder ser livre, e isso seria exatamente o propósito do clã D e de todos os seus aliados. Eles acreditam que podem construir um mundo onde todos vivessem livremente. Esses indivíduos que compõem os aliados dos D, eles podem se comunicar e conviver com as grandes criaturas do mundo em vários níveis. Os Homens Peixe, eles têm Poseidon, que o poder dela permite que ela se comunique com os reis dos mares. Os Minks, eles vivem em cima e respeitam Zunisha como se fosse uma divindade. Além disso, Zunisha também demonstrou uma preocupação com os membros do clã D, que é Luffy e Roger, que eles conseguem ouvir essas criaturas. E os Kozuki, eles também podem ouvir essas criaturas. E o Momonosuke ainda vai mais além, ele pode comandar o Zunisha. A gente acredita que o lado dos aliados do clã D, os Kozuki, os Minks e todos os outros, eles foram as pessoas que desceram dos céus e almejavam viver pacificamente entre os seres nativos do mundo, ao invés de conquistar o mundo e derrotar os seres, assim como os 20 reis fizeram, com medo do seu poder. Os aliados do clã D, eles queriam encontrar uma maneira de viver livremente juntos e também de manter a última lua segura. E a última teoria sobre a Uranus é muito interessante pelo seguinte: a Poseidon, ela comanda sobre os reis dos mares, que consequentemente a Noa.
O Momonosuke comanda sobre o Zunisha, que consequentemente usaria a armadura, que é a Pluton, que tá guardada em Alabasta, como a gente falou anteriormente. O In seria mais ou menos o seguinte: o In é a Uranus, ele consegue comandar sobre as criaturas, que seria esse pássaro Rocks, talvez até todas as criaturas aladas do mundo de One Piece, porque o Momonosuke, lá em Zou, quando ele deu a ordem ao Zunisha, o Zunisha abriu seus olhos, e o Momonosuke viu, através dos olhos de Zunisha, que Jack estava atacando o Zunisha. Então, isso seria muito interessante pelo fato do In conseguir enxergar, através do olho, de todas as criaturas aladas do mundo de One Piece. Imagina se um cara com poder desse não conseguiria controlar o mundo inteiro e saber tudo o que tá acontecendo. É óbvio que ele sabe, ele tá acima do mundo inteiro. E olha só que interessante, o próprio In, ele já tá colocado em uma posição nos céus. A ilha de Marijoa é uma das ilhas mais altas do mundo, acima da Red Line, inclusive entre as nuvens, e ele tá no topo da pirâmide porque ele tá ainda acima dos Gorosei. Outra relação interessante, que pode ser uma evidência, é que o In, assim como todas as outras duas armas ancestrais, tem guardiões. A Poseidon tem o Rei Neptune, os seus filhos e o Jinbe, formando 5 pessoas. Momonosuke tem os Bainhas Vermelhas como seus protetores, e o In tem os 5 Gorosei. E cara, isso seria impressionante. Aí vocês me perguntam, certo, então teoricamente falta a carroça. O que seria a carroça do In? E nesse quesito pode ser simplesmente a Maxim, que tá com o Enel. Por quê? A Maxim é uma arca, assim como seria a arca de Noah lá na Ilha dos Tritões. E olha só, a arca de Noah, ela é capaz de sair do subterrâneo do mar e emergir para a superfície. E a Maxim, olha só que interessante, ela voa, ela é capaz de voar inclusive até pro espaço. E eu acho que essa pode ser justamente a arca do In, entre aspas. E olha que interessante, na arca Maxim tem uma espécie de máscara de ouro na frente. E essa máscara representa a máscara de Apolo. Apolo era conhecido como ser o deus do sol. E Uranus era a representação do brilho do sol sobre a Terra, por ser justamente aquele que governava os céus. E existe uma lenda de que Uranus se rebelou contra Gaia e contra seus irmãos Pluton e Poseidon. E cara, imagina como na história de One Piece isso seria uma grande reviravolta. O In é uma arma ancestral, tem um poder imenso sobre a Terra contra as duas armas ancestrais e a união dos clãs. E isso com certeza seria uma guerra de proporções históricas. E isso é muito bem citado lá no fim de Dressrosa, quando a grande frota do Chapéu de Palha tá toda junta e o Oda fala desse grande incidente. E lembre-se, na grande frota do Chapéu de Palha tem quase todas as raças do mundo de One Piece, fora os 4 clãs principais que a gente já citou no vídeo passado. Então, cara, se essas teorias se concretizarem mesmo, cara, o Oda é simples, a cabeça do Oda é uma coisa que eu nunca vou saber explicar. Então é isso, galera, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Aguardem, porque o próximo vídeo vai finalizar essa história de uma forma lendária. Vocês vão ficar surpresos. Se vocês já gostaram do vídeo do Enel e desse, o próximo vídeo vai explodir a cabeça de vocês, pode ter certeza disso. Então deixa seu like se vocês gostaram, comenta qual é a teoria desse vídeo que vocês mais acharam legais, mais acharam impressionantes, e se inscreve no canal que a gente vai estar sempre trazendo vídeos de teorias, vários vídeos sobre vários assuntos sobre One Piece. E é isso, galera, valeu! Valeu!